Uma coisa que os meus alunos, principalmente os de primeiro semestre de graduação, me perguntam sempre é a respeito do amálgama. Aquele material prateado, professor, que o meu tio, meu avô tem na boca, aquele material restaurador, ainda se usa? Ainda se faz? É uma dúvida muito frequente. O vídeo de hoje é para explicitar, para tirar um pouco dessa dúvida a respeito desse material e qual o caminho que ele segue a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, gostaria de convidar você que não conhece o canal, que conhecesse os outros vídeos do nosso canal. Tem muita informação bacana, informação legal para você que já é formado em odontologia ou para você que está cursando odontologia. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de biomateriais, sou professor de dentística, sou professor de clínica integrada e leciono nessas áreas e gosto de ensinar, gosto de falar, de conversar aqui não só com o meu público aqui, mas com os meus alunos, né? Nessa atividade que eu exerço há mais de 10 anos. Eu gostaria de pedir para vocês também, sendo ou não seguidores, que deem um like no vídeo, porque é isso que faz com que o vídeo seja difundido para outras pessoas, espalhe mais, e aí a gente vai poder fazer cada vez mais vídeos, se assim acontecer, né? Se a gente tiver realmente uma aceitação legal. Então, obrigado por estar aqui assistindo a esse canal. E em relação ao amálgama, como eu havia dito, material que deixa muito em dúvida a respeito do seu uso aqueles que estão ainda na graduação. Não sei se vai usar, se não vai usar, se eu vou aprender, se eu não vou aprender. Então, aspectos relativos a esse material serão discutidos hoje, de uma forma simples, mas principalmente pensando em qual será o tempo, na verdade, né, que esse material ainda terá pela frente. Tem até aqui atrás de mim um livro de dentística operatória do Philips, do Bal. É um livro que antigamente a gente estudava os formatos dos preparos para amálgama, tinham que ter determinadas inclinações de parede, deviam ter determinadas características para dar retenção para um amálgama, para dar resistência para um amálgama. E a gente continua ensinando, mas a gente já está mudando a forma de ensinar isso daí. Vamos discutir os porquês disso no programa de hoje. Pois bem, então seria a aposentadoria do amálgama? Será que a gente está chegando perto dessa época em que nós teremos a aposentadoria desse material restaurador? Né? Essa é a grande questão que eu queria trazer para vocês. Para falar um pouquinho do amálgama, como é o primeiro programa no meu canal que eu estou falando a respeito desse material, é interessante situar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito dele. Né? O que é o amálgama? Porque obviamente, temos pessoas aqui que não são formados ainda, ou que estão na faculdade, na graduação, ou nem são dentistas, né? Nem estão estudando para isso. Então, o amálgama é uma liga metálica em que um dos metais envolvidos está no estado líquido, é o mercúrio, e é um tipo especial de liga. Como é uma liga metálica, a gente chama de amálgama. Amálgama, na verdade, quer dizer isso, quer dizer uma mistura de metais diferentes. Quer dizer uma mistura, então é uma mistura de metais. Eu tenho ali metais formados a partir da combinação, então, desses elementos aí, mercúrio, prata, estanho, cobre, zinco. Então, esses metais eles se combinam, formam cristais. Esses cristais, a formação desses cristais é que são responsáveis pela presa, pelo endurecimento do material, né? E é um material que adquire, então, uma propriedade de dureza considerável para ser usada como material restaurador, né? Ficar, então, em posição na boca ali do paciente. Um material antigo, né? Um material restaurador definitivo, direto, ou seja, feito diretamente na boca dos mais antigos, né? Tem mais de 100 anos. E algumas características desse material. Como é um material metálico, então vai ser um autocondutor de eletricidade, de calor. A gente já tem algumas características dos materiais metálicos que a gente vai imaginar como sendo bastante desfavoráveis no sentido de como ele acaba sendo um material que vai conduzir calor, que vai conduzir eletricidade. Ele pode, por exemplo, aquecer o fundo da restauração, aquecendo a polpa, levando a sensibilidade. Ele pode ser um material que pode dar algum choquinho, uma sensação de choque, por conta de corrente galvânica, quando você tem metais em contato com esse amálgama. Né? Antigamente, se você perguntar aí para o seu avô, para o seu tio,
na hora em que ele ia comer alguma coisa, tocar com garfo no material, ele às vezes sentia um choque na restauração, um choquinho no dente, perdão. Então isso acontecia com esse tipo de material, por ser um material metálico e por criar corrente galvânica. Então a gente tem para esse material, essa característica metálica também traz algumas características interessantes de resistência até. Né? Na técnica direta, é um material que tem uma resistência mecânica boa, suficiente para as nossas restaurações, principalmente quando a gente respeita algumas medidas para a confecção das restaurações e tudo mais. Ele tem durabilidade, a gente brincou aqui, eu brinquei falando a respeito das restaurações do vovô, da vovó, do tio, da tia, alguém mais velho, porque hoje em dia a gente faz menos amálgama, a gente já vai discutir um pouco os porquês disso, mas ele é um material durável, né? Uma restauração que foi feita há 10, 20 anos ainda está na boca do paciente. Então, com durabilidade, baixo custo, que, no meu ponto de vista, um custo que está mudando, isso já está mudando também, o custo dele já está mudando. A gente já acaba tendo poucos dentistas fazendo uso desse material, do amálgama de prata, usam em situações bem específicas, em situações em que tem uma dificuldade às vezes de fazer um isolamento absoluto mais certo, mais correto para restauração em resina, algumas restaurações que entram um pouco subgengivalmente. Tem uns casos específicos assim, em que alguns dentistas mesmo de consultório ainda fazem. Mas por conta disso, o trabalho em se fazer a restauração, geralmente como são situações desafiadoras, não vai ficar muito mais barato do que uma restauração de resina composta. Na verdade, é algo semelhante. O que a gente pode falar em relação ao custo do material em si, sim, é um material que apresenta um custo relativamente baixo. No entanto, o trabalho do dentista sempre entra junto, né? Agora, é um material muito interessante em termos de custo quando a gente pensa nesse material na saúde pública. Por quê? Porque é um material que a gente acabou de falar, tem durabilidade, tem resistência. Você faz uma restauração que pode durar 10, 20 anos. Então você fazer isso com um material, ou seja, atender uma população grande, fazer uma restauração que vai durar muito tempo, que esse paciente não vai precisar ficar retornando com uma frequência grande, então isso barateia. Isso faz com que o custo, no geral, vá ser reduzido, ou a longo prazo isso vai se reduzindo. Então, sim, nesse sentido, sim. E a grande questão do amálgama, e que até os nossos pacientes chegam até a gente para perguntar, para falar, porque todo mundo já leu alguma coisa, todo mundo já viu uma matéria, todo mundo já viu algo a respeito do mercúrio como sendo um dos componentes desse material. E hoje, mais do que no passado, a gente sabe, a gente conhece os efeitos maléficos do mercúrio, né, para o organismo humano. Todos já têm essa consciência e os nossos pacientes também têm essa consciência. A gente tem que saber explicar para ele, na verdade, se aquela restauração dele de amálgama ali faz mal para ele, pode causar, tem toxicidade, tem o mercúrio, esse mercúrio é liberado, não é liberado. Então essas questões são importantes, tá? Que o dentista saiba e são importantes de serem trazidas a público também. Tá? Então a gente tem toda uma série, toda uma discussão a respeito do mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente, ele estava presente há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, ou um pouco mais, estava presente nos nossos termômetros em casa. A gente tinha dispositivos como algumas lâmpadas que continham mercúrio, a gente continha outros objetos, até mesmo o aparelho aferidor de pressão arterial, contendo mercúrio. Então, todo o mercúrio que havia em uma série de dispositivos, em uma série de locais, aos poucos vocês perceberam isso, todo mundo percebe isso, e todo mundo leu alguma coisa a respeito, foram sendo removidos dos aparelhos, ou melhor, os aparelhos foram sendo removidos ou foram sendo trocados por outros sem o mercúrio.
Ele é um material que vai solidificar só a uma temperatura negativa, ou seja, nunca a gente vai ver ele solidificado, mas ele entra na mistura do amálgama. Ele vai se misturar com aqueles outros elementos, prata, estanho principalmente, para cristalizar, para formar outros metais. Vai formar um metal sólido, né? Que vai ficar lá no dente do paciente, certo? Como um material, como a gente acabou de falar, metálico, duradouro, com algumas propriedades interessantes. Qual é a questão do mercúrio? Por que a gente discute tanto a respeito do mercúrio? Bom, a gente tem a noção, hoje mais do que nunca, como eu disse, dos males ou dos malefícios que o mercúrio traz. Há vários níveis, tá? A toxicidade do mercúrio é uma toxicidade que pode levar a uma série de problemas nervosos, né? Atingir o sistema nervoso central, principalmente. Ele pode atingir o desenvolvimento quando a gente fala em crianças ou em bebês. Ele pode afetar órgãos importantes quando numa quantidade um pouco maior presente na circulação sanguínea, no caso de grandes órgãos como rins, como os pulmões. Tá? Então a gente tem uma problemática com relação à toxicidade do mercúrio. Isso ficou muito evidente através de uma ocorrência, de uma fatalidade que ocorreu no Japão, uma fatalidade entre aspas, né, porque até certo ponto prevenível, daria para ser evitada, em decorrência da liberação de mercúrio orgânico na Baía de Minamata, certo? E aquilo levou a uma contaminação dos peixes, aquilo levou a uma contaminação dos animais que viviam na região, aves, gatos, e levou a uma contaminação, infelizmente, de uma série de indivíduos, levando a milhares de mortes e a milhares de pessoas afetadas pela consequência da intoxicação pelo mercúrio, uma intoxicação crônica, mas de um vulto um pouco mais elevado do que o normal, né? Então, esses pacientes começaram a apresentar uma série de problemas, e aí a gente tem, para os pacientes adultos, um tipo de problema que acarretava numa deficiência de deambulação, às vezes, com os casos mais graves, em deficiências em alguns órgãos importantes do corpo, mas levou também ao desenvolvimento de uma geração de crianças que nasceram já com essa intoxicação com mercúrio e aí tivemos então, vamos dizer assim, uma data chave e a Minamata passou a ser representado como um símbolo de tudo relacionado à intoxicação de mercúrio, do quanto que ele pode causar um mal, né, para as pessoas, né, porque ficou mais do que provado essa correlação. Tá? Então isso é antigo, isso aconteceu em 1956, o diagnóstico do primeiro caso, né, mas continuou ocorrendo a evolução desse mal de Minamata, dessas complicações neurológicas por conta do mercúrio durante os anos subsequentes, e aquilo ficou simbolizando então um triste período, um triste episódio da humanidade com relação ao uso indevido de um material. E esse mercúrio orgânico, ao ser liberado então naquela baía, contaminar, ele era um mercúrio que se ligou facilmente ali às vidas marinhas, né, aos peixes, e aquilo então teve um espalhamento muito rápido. Tá? Em 2013, houve a Convenção de Minamata, não foi feita em Minamata, foi em uma outra cidade japonesa, em que a sociedade como um todo, né, a Organização Mundial de Saúde, levou ao debate a continuação ou não do uso do mercúrio na sociedade, principalmente nos aparelhos, na indústria, e a partir de então se estabeleceram datas para que o mercúrio fosse sendo retirado de algumas aplicações que a gente tem, alguma tecnologia que a gente usava, né? E isso veio acontecendo. Acabei de dar o exemplo, né, do termômetro, dei outros exemplos aí para vocês.
em que o mercúrio estava presente e que o mercúrio foi sendo removido. Em 2013 mesmo, nós tivemos uma reunião dos professores de dentística, professores de materiais dentários, aqui no Brasil. A gente fez essa reunião na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e discutimos também se continuaríamos ou não a utilizar o amálgama, se continuaríamos ou não a ensinar, né? Éramos todos professores, se continuaríamos a ensinar o amálgama como anteriormente, e foi decidido naquele momento que a gente sim continuaria, por conta de que as resinas compostas, que é o outro material restaurador direto, que pode entrar no lugar aí do amálgama como material restaurador, passa, né, por evoluções constantes, e que em um determinado momento, se ela se tornasse melhor do que o amálgama em todas as situações clínicas, a gente até poderia abrir mão, mas que naquele momento ainda haveria necessidade da gente manter o amálgama no ensino, até porque era usado naquela época em vários, não só consultórios, mas muito mais, pensando no Brasil, em serviços públicos, né, nas diferentes regiões do Brasil, pelas vantagens que ele traz em relação a custo, aquilo que a gente falou de durabilidade do material, etc. e tal. Não se ficou definido uma data, mas naquela discussão a gente saberia que continuaria o ensino do amálgama normalmente. Houve, né, outros episódios que trouxeram também esse questionamento do amálgama. Eu acho legal falar a respeito, principalmente porque se alguém tiver, de repente, fazendo uma pesquisa no YouTube e encontrar esse vídeo, é legal que veja esses outros aspectos. A gente tem uma pesquisadora americana, uma química americana, Karen Wetterham, que sofreu uma contaminação com mercúrio orgânico, usando uma luva de proteção, mas aquela luva não protegeu suficientemente e o mercúrio orgânico acabou causando ou levando a uma intoxicação, e que foi, à medida que as semanas, os meses se passaram, foi levando então à falência de órgãos vitais, e ela acabou falecendo por conta do mercúrio. E houve também uma enorme repercussão disso na época, que levou à criação até de institutos com o nome dela, lutando pela remoção do mercúrio de todos os materiais que existem. Tá? Uma coisa que eu acho muito bacana, uma referência que eu acho muito legal, é trazido também na aula, desde a época que eu era aluno de graduação, o professor Paulo Francisco César, ele sempre colocava essa referência, eu acho legal colocar também aqui, que é a referência do Chapeleiro Maluco. O Chapeleiro Maluco do desenho da Alice, ele é um personagem que a gente acredita que foi criado totalmente ao acaso, a questão dele ser doido, dele ser maluquinho. Na verdade, a gente hoje entende que os chapeleiros da época, né, em que essa história foi escrita há muito tempo atrás, eles trabalhavam com mercúrio para amolecimento do couro, para amolecer o couro do chapéu. Então, como eles tratavam muito com o mercúrio, provavelmente ou possivelmente eles tinham intoxicação por mercúrio, que levava a efeitos neurológicos, e isso fazia com que muitos chapeleiros fossem considerados, de repente, pessoas alteradas no seu estado normal, ou muito ansiosas, ou muito nervosas, ou muito agitadas. Então existe um motivo até na história, se a gente for ver essa parte aí, para a gente correlacionar o mercúrio com alguma alteração. A principal fonte de mercúrio ou de intoxicação por mercúrio hoje, se a gente pega alguns artigos de alguns anos atrás, até a gente pode ver, falam bastante a respeito, continua sendo alimentação, principalmente a ingestão de peixes. Tá? Os peixes são o principal alimento que carregam mercúrio, que é desprezado, que é jogado na natureza, e que a gente acaba tendo então uma intoxicação, uma modificação desse mercúrio que se torna orgânico junto a esses seres marinhos, e a gente aí faz então a ingestão do peixe, que pode sim levar a um aumento da presença de mercúrio na circulação sanguínea das pessoas. Tá? Alguns sintomas, então você fala, então legal, pode causar o quê? E como é que eu vou saber? Bom, para saber se você tem intoxicação ou não por mercúrio, você tem que fazer os exames
pertinentes aí de sangue, mas para quantificar, né, a quantidade de mercúrio, existem exames que são feitos também com a urina. Os sintomas que existem são sintomas, como a gente falou, principalmente ou primeiramente neurológicos. Então você pode ter tremor, irritabilidade, insônia, agitação, às vezes momentos de fadiga, taquicardia. Eu costumo até brincar com os meus alunos, eu falo assim, cara, em cidades grandes aqui como São Paulo, a gente tem isso, quase todo mundo vai achar que tem uma intoxicação com mercúrio. Então são sintomas muitas vezes inespecíficos dessa intoxicação crônica, pequena, baixa de longo prazo. Tá? Então assim, são muitos sintomas, na maioria das vezes, principalmente por quantidades pequenas de mercúrio, muitos sintomas inespecíficos. Tá? Eles vão aumentar em gravidade, vão aumentar a extensão à medida que se aumenta a intoxicação por esse material. Tá? E aí entra uma questão importante para a gente, que é a seguinte: quais são as formas de absorção desse mercúrio? Então, a gente falou que o mercúrio que foi liberado na Baía de Minamata é um mercúrio orgânico. O mercúrio orgânico, ou seja, ele estava ligado a compostos de carbono. Esse mercúrio orgânico ele tem uma alta absorção pela ingestão, e aí no caso, peixe contaminado é a principal via de intoxicação, a gente pode ter uma intoxicação, uma alta absorção desse mercúrio pela pele, se a gente tocar nesse mercúrio orgânico. Foi o caso que levou a pesquisadora americana, a química americana, a sofrer então aquele episódio de intoxicação alta com mercúrio. Foi pela pele, através da pele. E a gente tem, para os compostos orgânicos, ou seja, mercúrio ligado a carbono, a inalação é baixa. Então ele não forma muito vapor. No entanto, o mercúrio metálico, que é a forma presente no amálgama, o mercúrio está ligado a algum outro metal. Aí nós temos uma baixíssima, eu diria até, absorção por ingestão. Tá? Ou seja, você ingerir o mercúrio ligado a compostos metálicos, a absorção é baixíssima. Na pele existe um risco, enquanto a gente estiver trabalhando, estiver manipulando esse material, principalmente. Um risco médio. E inalação é onde a gente tem a mais alta absorção do mercúrio metálico. Tá? Normalmente as quantidades liberadas são pequenas, não tem como detectar muitas vezes, você não vai sentir nenhum cheiro, você não vai sentir nada, não tem cor, esse vapor não é visualizado. Mas quem trabalha em ambientes em que se faz muito uso do amálgama, para essa pessoa ou para essa equipe pode sim haver algum risco de absorção. Mas vejam bem, o mercúrio metálico então ele vai ser absorvido na forma de vapor de mercúrio. Então aí a gente tem que começar a criar, vamos dizer assim, a forma correta de passar para os nossos pacientes o que é risco e o que não é risco. Esse mercúrio do amálgama está na forma metálica. A gente vai ter uma absorção maior dele se for por conta, então, de inalação. Tá? Vapor de mercúrio. E o vapor de mercúrio, obviamente que ele pode estar presente, sim, vai estar presente no consultório na hora que você manipular, numa quantidade pequena. Você pode ter a formação desses vapores. Se a gente imaginar em qual momento do uso desse material a gente pode ter mais formação do vapor, no momento em que eu aquecer esse material, e o aquecimento desse material se dá principalmente durante a remoção desses amálgamas, né? Olha aí uma dica importante: na hora de remoção desse amálgama a gente tem que usar de bastante irrigação, a gente tem que ter bastante cuidado na hora da remoção do amálgama para não aquecer esse material, não gerar mais vapores de mercúrio. Mas o que é importante o paciente saber? Que ele não vai ter um risco de uma grande intoxicação se aquele amálgama quebrar na boca dele e ele engolir um pedaço. Tá? Ele vai ser, a maior parte daquele material será sim metabolizada e excretada. Ele não vai ter uma contaminação sanguínea por conta disso, porque ele está preso a metais, a outros metais. Né? Mas na hora da remoção a gente toma alguns cuidados, na hora da manipulação a gente deve tomar alguns cuidados. Eu até vou em um outro episódio, um outro programa, a gente vai conversar mais a respeito de amálgama com um pouco mais de detalhe técnico, né? Que não é muito o objetivo dessa aula de hoje, mas o seu paciente tem que estar informado sim que os riscos são baixíssimos para o paciente, é muito maior para a equipe que trabalha com esse material,
mesmo assim tem que trabalhar com uma quantidade grande de amálgama para que você tenha contato com esses vapores de mercúrio ao longo do tempo, certo? Agora, apesar da gente saber desse baixo risco, e esse baixo risco é que levou lá em 2013 a que a gente tivesse uma posição confortável de falar, não, vamos continuar ensinando amálgama porque existem regiões em que há necessidade do uso de um material que vai ser mais barato ao longo prazo, pelo menor retorno do paciente e tudo mais, pela facilidade de uso. Apesar disso, existe uma pressão, não só da Organização Mundial de Saúde, mas que foi feita naquela época, mas naquela época foi explicado que não havia um substituto ideal ainda. Mas, apesar da gente ter parado de conversar um pouco a respeito disso, que os professores não se reuniram novamente para tentar definir de uma forma, vamos dizer assim, definitiva, qual seria o futuro desse material, a gente vê uma pressão cada vez maior, não só dos organismos internacionais, mas até dos próprios pacientes, né, das pessoas em si, que consideram que a gente pode sim, deve sim, deixar de lado um material contendo um material tóxico como o mercúrio. Afinal de contas, a gente sabe que existe uma forma ideal de descarte. Será que todo mundo segue? A gente sabe que existe uma forma ideal de manipular para que a gente tenha menos risco para a equipe. Será que todo mundo segue essas normas? A gente tem uma forma... Então, assim, muitas das pessoas que defendem a abolição do amálgama por conta do mercúrio, defendem porque a gente não tem certeza nenhuma também se as pessoas estão dando o destino correto aos resíduos e etc. E tem razão nisso, né? Eu tenho que concordar com isso. Foi esse o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro lugar, a primeira coisa que aconteceu para a gente ter uma redução do amálgama? Não, eu acompanho as restaurações diretas há muitos anos, sou formado há mais de 25 anos, 24 anos, eu tenho noção de que o que levou o amálgama a não ser mais usado, em primeiro lugar, foi a baixa aceitação por parte dos pacientes. Ninguém quer ter uma restauração metálica na boca. Esse é o primeiro ponto. Nesse ponto da estética é que a gente vê uma redução muito grande do uso do amálgama. Né? Nos serviços públicos, vem diminuindo. Quanto vem diminuindo? É difícil a gente dizer, assim, eu não tenho contato com pessoas que trabalham no Brasil todo. Aliás, seria até interessante se você é dentista e trabalha em outras regiões, que não seja aqui a região sudeste ou que não seja a região de São Paulo, e pode dizer como que é no seu estado, se o uso do amálgama continua, se ele continua na mesma quantidade do que alguns anos atrás, seria muito interessante, até para que eu possa passar também para os meus alunos. Eu já agradeço de antemão. Mas, conversando com as pessoas aqui da região, São Paulo, a região metropolitana, um pouco do interior, eu vejo que há uma diminuição muito grande do uso desse material. Houve uma diminuição muito grande. Algumas regiões, algumas cidades, há alguns anos já não usam mais. Algumas outras regiões têm disponível, tem lá para uso, mas os dentistas com quem eu conversei falam que aplicam muito pouco, é muito raro o uso, às vezes uma vez por ano ele faz uma restauração com amálgama, coisas nesse nível, sendo que faz centenas de restaurações de resina composta, né? Então, a gente percebe que há sim uma diminuição de uso também nos serviços públicos, pelo menos é o que eu estou falando, pelo menos das regiões que eu tive contato. A redução da carga horária no ensino odontológico, em 2013 foi acordado que não haveria, mas a gente já diminui em termos de manipulação nos laboratórios de materiais dentários, em algumas faculdades já se está abolindo, ou se já não foi abolido. Onde eu leciono, a gente já não usa mais em aula de materiais dentários, e a gente faz em clínica. Até pouco tempo atrás era separado para uma ou outra ocasião, se levar o amalgamador para a clínica, mas hoje a gente não encontra mais, o amalgamador está guardado e muito raramente, não vejo nos últimos anos, 4, 5, 6 anos, eu não lembro de ter visto
algum profissional requerer o amalgamador para fazer um amálgama no consultório de clínica, e em clínica de faculdade a gente sabe que tem um movimento extremamente grande. A gente faz tudo com resina composta. Então, por mais que você fale assim, a gente ensina na teoria, sim, mas se você não faz ali na prática também, a gente pode considerar isso também como uma redução de carga horária de ensino, porque se você não está treinando, o aluno não está treinando na clínica, ele também está deixando de fazer. Então, há sim uma redução de carga horária do ensino odontológico de amálgama. Alguns artigos mais recentes questionam o uso do amálgama. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar que eu achei interessantes. Por exemplo, um artigo de um pesquisador jordaniano que ele escreveu na British Dental Journal, agora, 2024, sobre as realidades do ensino do amálgama, e ele fala algumas coisas muito, muito interessantes, muito pertinentes, porque ele fala da questão de que ensinar, existe uma discrepância, né, entre o ensino e a realidade da prática desse material, em que cada vez menos pessoas estão aplicando, estão usando esse material. E ele fala, em relação à União Europeia, existe também uma questão de revisão das regulações, e me parece que há uma tendência aí de se diminuir ou de se proibir a importação de materiais com mercúrio dentro da Europa, e por conta disso, isso ia fazer com que produtores da própria Europa teriam dificuldade de negociar, não negociariam mais esse material, apenas a Austrália e Estados Unidos continuariam fazendo a fabricação do amálgama, isso pode encarecer o produto. Então, isso agora de 2024, tá? Então, ele mesmo coloca em xeque a questão de que será que em breve esse amálgama que a gente ainda fala bem, né, como um material de durabilidade e tudo, será que ele não vai desaparecer? E é uma tendência que eu também acredito, tá? Eu compartilho da mesma opinião. Acho que a gente deve considerar, sim, e aí ele coloca urgentemente, considerar as implicações de não haver mais a cadeia de produção do amálgama que vai impactar o clínico. Eu acho que nem precisa disso. Eu acho que a gente já não tem mais tanto uso, a gente devia considerar reunir novamente os profissionais de dentística e de materiais, os professores, para discutir isso daí, e talvez, quem sabe, em algumas situações a gente reduzir sim, de forma mais efetiva, a carga horária do amálgama. Já está acontecendo, como eu disse, mas de uma forma oficial. E aí o que eu vejo também em relação a artigos? Eu peguei os artigos só mais recentes, comecei a pesquisar. E em relação aos artigos mais recentes, eles levam muito em consideração exames de pessoas ou de pacientes que têm a presença do mercúrio presente na urina, e eles comparam pacientes que têm ou não amálgama dental. E aí eles mediram isso. Esse estudo aqui, por exemplo, da Human Experimental Toxicology, ele fala a respeito de mulheres grávidas, né, pela preocupação de estarem grávidas. Então eles mediram o quanto tem em micrograma de mercúrio, tanto na urina desses pacientes, e com base nesse valor eles conseguem estimar uma quantidade de intoxicação diária por gases de mercúrio, que é uma coisa até meio um pouco aleatória, mas eles conseguem dar uma estimativa e falam que esses pacientes que têm um amálgama presente acabam produzindo mais vapor de mercúrio, que isso poderia levar a uma intoxicação, enfim. É tudo muito num campo um pouco especulativo, eu diria, mas, como eu falei, já demonstra uma tendência de todas as sociedades, de todas as organizações de toxicologia e tudo mais, de forçar o amálgama a ser abolido do uso, tá? Isso a gente consegue ver nos estudos mais recentes. Um estudo da Índia também aqui, uma revista que não tem uma relevância tão grande assim, mas é uma revista que fala de aspectos funcionais do trabalho, né? Chama-se Work, não tem um fator de impacto tão grande, mas ela fez uma relação entre os trabalhadores de consultórios ou de hospitais na Índia que trabalham com amálgama e fizeram o mesmo tipo de avaliação de mercúrio na urina e de liberação de gases de mercúrio para essa população, e viram que realmente isso é um risco, e colocam que o mercúrio pode levar a uma série de eventos adversos e que por conta disso o amálgama
deveria já ser excluído do dia a dia clínico. Então existe uma tendência, é isso que a gente observa hoje em dia, certo? Essa tendência a gente observa, como eu disse, na faculdade, por conta de uma série de fatores, principalmente pela baixa demanda nos consultórios, né, particulares. Mas é isso. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, essa discussão que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu não estou colocando aqui só, vamos dizer assim, não estou colocando que o amálgama sairá amanhã, sairá daqui a um mês, daqui a um ano, 10 anos de novo, se vai haver ou não outro tipo de reunião, mas estou colocando a importância de que a gente discuta esse assunto com seriedade e dentro de uma nova realidade que a gente tem. Já se passaram 11 anos, né, da reunião de 2013 relativa a Minamata e toda a discussão de eliminação de mercúrio, e até agora a gente não definiu a posição da odontologia nesse assunto. Tá? Bom, era isso que eu queria trazer. Não posso deixar de falar no final do nosso programa fazer minha propaganda, a respeito do meu site, rsguracursos.com. Ali você tem cursos online de odontologia. É a forma que eu uso até para manter esses nossos vídeos no YouTube, conseguir continuar fazendo eles com qualidade para vocês, trazer discussões a respeito de odontologia, em especial materiais dentários e dentística. Tá? Não deixa de visitar. Nesse meu site a gente tem lá alguns e-books, cursos online e contato para que você saiba a respeito dos cursos presenciais na área de pino de fibra e restaurações em resina composta. Tá ok? Muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Não deixa de curtir e de assinar para que você receba aí também as notificações, tá bom? Valeu, gente. Até uma próxima.